Bem, pessoal, então vamos partir agora para o desenvolvimento para o nosso projeto de design. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, acessando o Sigma aqui, a gente vai criar um novo arquivo de design, beleza? Então, cliquem aí e vocês vão acessar essa página, beleza? Vamos entender um pouco aqui da estrutura do Figma, o que a gente tem disponível, tá? Aqui no canto superior esquerdo, a gente tem o menu principal, onde a gente pode acessar diversas opções aqui do Figma, como criar um novo arquivo, exportar, salvar, né? Aí tem mais outras coisas aqui relacionadas a algumas ferramentas, tá bom? A gente pode adicionar texto, entre outras coisas, tá? Que a gente também pode acessar através das ferramentas. Então a gente tem um menuzinho aqui e aqui a gente tem algumas ferramentas, tá? A primeira ferramenta aqui mais importante é a ferramenta Move, que a gente vai, Move, a gente vai selecionar e movimentar alguns objetos dentro dos nossos frames e páginas, tá? Em seguida, a gente tem aqui a ferramenta Frame, que basicamente cria as nossas telas. Então, todas as telas vão ser criadas aqui pelo Frame, né? Então, a gente vai criar as telinhas aqui pelo Frame, inclusive aqui do lado, ó, aqui em Design, do lado direito aqui, a gente tem alguns frames já pré-definidos que eu posso escolher para telefone, para tablet, desktop, tá? O Watch, tipo aquele Apple Watch, até para apresentações, entre outros, beleza? Aqui a gente tem uma ferramenta para criar estruturas geométricas, né? Então eu posso criar um retângulo, uma elipse, um polígono, dentre outras várias, tá? Então no momento que eu crio aqui, eu posso selecionar aqui, por exemplo, para criar uma elipse, beleza? E várias coisas. Ele volta aqui para Move, ó, eu posso selecionar tudo, apertar Delete, apagar. Então aqui a gente vai fazer isso. Aqui nessa ferramenta da caneta, pen, né, a gente pode criar vetores. Eu tenho a caneta livre aqui para criar outras coisas livres também, tá? Eu posso apagá-las aqui também, sem problema nenhum. Pode apagar ela aqui também, para que fique mais fácil da gente editar. Beleza? E aqui eu tenho a ferramenta texto, onde eu posso adicionar texto, entre outras coisas. A ferramenta mão aqui, que é para movimentar, se você quer movimentar entre os frames que você criou. E a de comentário, quando você quer compartilhar algum comentário com o pessoal aqui que está trabalhando, por exemplo, no mesmo projeto. Beleza? Aqui do lado a gente tem as nossas camadas, onde eu posso adicionar nossas páginas. Então, adiciono aqui página 1, tá? Posso adicionar mais páginas, por exemplo, eu tenho uma página 1, onde vai ser a página, por exemplo, principal, né? E posso ter uma outra página, por exemplo, chamada de rascunhos, por exemplo. Então, eu posso criar várias páginas aqui para criar as minhas telas aqui, ter umas telas, outras páginas para adicionar rascunhos e fazer outras coisas. Beleza, pessoal? Aqui do lado eu tenho a parte de design, tá? Então, como a gente não tem nada aqui ainda, o que ele está mostrando aqui é só características aqui do background, por exemplo. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, alterar a cor do meu background, colocar outra cor, tá? Se você quiser só apagar aqui, ele vai deixar um valor padrão. Beleza? Normalmente aqui a gente vai lá e deixa uma cor padrão aqui, ó, que é a corzinha cinza, tá? Só para que você possa editar aqui o seu background. Então, no momento que você adiciona novas coisas aqui, ó, eu tenho aqui no design largura, altura, cor, entre outras características, né, outras propriedades de cada objeto, tá? Aqui em protótipo a gente pode criar links do protótipo. Então a gente vai mexer mais aqui quando a gente estiver lá no finalzinho aqui das nossas atividades, quando eu for prototipar mesmo as telas. Então eu quero criar links, se eu clicar aqui vai para onde, se eu clicar ali vai para onde, tá? Então eu vou criar uma apresentação de protótipo. E aqui eu posso inspecionar também os objetos e ver aqui configurações de CSS, quando eu quiser compartilhar informações de código com
o pessoal de desenvolvimento, por exemplo. Vamos supor, sei lá, que eu tenho um retângulo aqui, né? Qual a largura, a altura, tamanho dele. Por exemplo, aqui em design, por exemplo, eu posso dizer que a cor dele é, sei lá, vermelha, né? Então, no momento que eu clico nele e venho aqui em inspecionar, ele vai mostrar aqui, ó, largura, posição, background. Então, uma série de informações de CSS que podem ajudar, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento a ter as informações conforme foram planejadas aqui no design. Beleza, gente? Então, essa é a nossa tela inicial. A partir daqui, a gente vai começar a criar as nossas telas. Beleza, gente? Então, vamos já iniciar a criar as nossas telas. Então, deixa eu ver quantos minutos já tem de vídeo aqui. Então, a gente está com poucos minutos de vídeo. Então, dá para a gente 6 minutos. Dá para a gente iniciar aqui a nossa criação. Então, a primeira coisa é, selecionando a página que você vai mexer, vamos mexer aqui na página principal já. Eu vou selecionar um frame. Esse frame vai ser a nossa tela, tá, gente? Então, quando eu crio aqui, clico aqui em frame, eu posso escolher, por exemplo, um tamanho pré-definido aqui, ó. Por exemplo, eu vou escolher aqui o iPhone 13 Pro Max. Ó, na hora que eu seleciono ele aqui, ele me dá o tamanho do iPhone 13 Pro Max ali, que é de 428 por 926, tá? Se vocês quiserem dar ou tirar zoom aqui, por exemplo, basta segurar Ctrl e usar o scroll de rolagem para você aumentar ou diminuir o zoom de determinada coisa. Beleza, gente? A partir de agora, pessoal, quando a gente começa a mexer aqui com os frames, que vão ser as telas, a gente precisa agora se preocupar com as características dos layouts, né? Da composição gráfica. Então, características como lá o alinhamento, a proximidade, repetição e contraste, tá? Então, a primeira coisa que a gente lembra lá que a gente viu na composição gráfica era a proximidade. Então, para definir proximidade e até alinhamento das coisas, é sempre interessante aqui no design a gente definir, por exemplo, margens, tamanho das coisas, como vai ser o tamanho das coisas em geral, tá? Para que a gente possa estruturar e pensar nos tamanhos básicos de objetos, qual vai ser a distância entre os objetos, essa distância dupla, né? Dentre outras coisas. Então, quando aqui no Figma a gente entra, né, e em qualquer outra ferramenta de design, é bom a gente definir esses limites. Então, para definir esses limites, ó, criamos aqui o nosso primeiro frame, tá? Esse frame vai ser uma tela, por exemplo, eu posso chamar essa tela aqui, ó, clica 2 vezes aqui em cima. Essa aqui, por exemplo, vai ser a tela Home. Beleza? Depois a gente cria as outras telas iniciais mais simples, mas vamos lá. Essa aqui vai ser a tela Home. Beleza? Então, que características aqui que ajudam a gente alterar ou mexer nas questões de alinhamento e proximidade? Então, quando eu pego o frame aqui, eu venho aqui em Layout Grid e posso adicionar um grid. Olha aqui, ó, ele adiciona um grid aqui de 10 pixels, né? São vários gridzinhos, é uma grid na verdade, né? De 10 pixels. Então, cada quadradinho desse aqui tem 10 pixels. Eu particularmente, não gosto de mexer com o grid em geral, porque o que mais me importa, na verdade, aqui são a configuração de colunas. Então, você percebe que você não vai alterar muito as coisas aqui na horizontal. Então, é basicamente na vertical. Então, porque você vai rolar essa tela aqui de baixo para cima e você vai ter mais conteúdo aqui para baixo e para cima. Os limites laterais aqui, né, de esquerda e direita, não vão mudar tanto. Então, o importante aqui, na hora de configurar o grid, por exemplo, é que em vez de você se preocupar com o grid em geral, você se preocupar com as colunas. E você já vai entender por quê, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido já aqui. Vamos supor que você tem um objeto aqui, um retângulo qualquer, tá? Então, eu crio um retângulo aqui, ó. Você percebe que aqui, ó, no Figma, ele já começa a alinhar as coisas pelas colunas que você deixou definida aqui. Então, vamos supor que você tem um objeto aqui. E você quer separar esse objeto de outro objeto. Então, eu crio outro quadrado aqui, por exemplo. Qual vai ser o distanciamento entre eles, por exemplo?
Então, esse distanciamento aqui, ó, que as colunas já permitem nos mostrar, né, vai ser o distanciamento básico entre os objetos. Vamos supor que eu tenho um objeto que ele é o dobro do tamanho do outro, ele ocupa 2 espaços de coluna. Então, ele vai ter esse tamanho, por exemplo, tá? Então, o tamanho dele para baixo não é tão importante, né? Claro que é importante, mas não tão importante. E aqui, quando a gente organiza as coisas assim, ó, eu posso organizar por coluna, tá vendo que cada coluna vai ter um tamanho específico aqui. Então, e eu tenho os limites aqui de distanciamento entre eles, que é os distanciamentos entre as colunas. Então, isso aqui é muito legal para que a gente possa organizar nossos objetos em uma distância bacana entre eles e assim vai, tá? Então, vamos pegar aqui nosso frame e definir esses tamanhos. Vamos clicar aqui de novo aqui, tá? E eu prefiro utilizar 5 colunas aqui. Vocês vão entender o porquê depois no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, vou deixar 5 colunas aqui, tá? O tipo aqui vai ser de esticar. Então, independente do tamanho aqui das margens, ele vai esticar. Eu vou colocar uma margem aqui, ó, de 16 pixels, tá? E a gente vai utilizar múltiplos de 16, como 8, 4, tá? Para distanciar as coisas. E a distância, ó, tá vendo que a margem, ele colocou um branquinho aqui na margem, tá? E a distância entre as colunas, eu também vou colocar 16 para ficar padronizado. Então, agora eu tenho, ó, 5 colunas aqui para organizar meus objetos, tá? Nessas colunas. E a distância entre elas aqui tá de 16 e a distância das laterais também tá 16, bem organizado aqui para que eu possa organizar meus objetos depois. Essa cor aqui, pessoal, é só a cor aqui do grid. Então, se você quiser colocar uma cor diferente, um cinza, sei lá, outra cor qualquer, aqui um verde, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, só para representar aqui o grid. Tá ok, pessoal? Então, beleza. Criamos o grid aqui da nossa tela. E a partir de agora a gente vai começar a editar e adicionar os nossos objetos aqui, beleza? Por exemplo, pessoal, vamos supor, vamos já entender algumas propriedades dos objetos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o retângulo e criar um retângulo. Então, eu quero criar um retângulo aqui do tamanho da minha coluna. Então, ó, basta clicar aqui na borda da coluna, ó. Desculpa, deixa eu pegar aqui o retângulo de novo. Então, você vai próximo da coluna, ele já vai alinhar pela coluna. Você vai até a outra coluna. Ele mostra aqui, ó, que tem 67, tá vendo? Tem 67 de uma para outra, dessa para essa, dessa para essa. São todas 67. Vamos supor que você quisesse criar um quadrado perfeito. Então, quando você quer criar um quadrado perfeito, você vem aqui, segura Shift, e aí você cria ele um tamanho perfeito. Então, lembra lá que o tamanho era 67, ó. Se eu seguro o Shift, ele vai ficar 67. Se eu solto, ó, ele volta 67 por 67. Tá vendo? Esse aqui também é 67, esse é 67. E outras coisas, né? Você pode alterar o tamanho, você pode vir aqui nela e definir que vai ser 67 por 67. Beleza, pessoal? Pode clicar e deletar um objeto. Então, os objetos podem ser facilmente aqui editados pelas características aqui dele, tá? Design, dentre outras coisas. A posição dele também, vou colocar 67 aqui também. Desculpa que ele está travado aqui, ó. 67 por 67. Beleza, pessoal? E aí vocês podem alterar, editar e fazer qualquer coisa aqui com suas figuras geométricas. Outra coisa interessante aqui, ó, vamos supor que você pega aqui, por exemplo, uma elipse ou alguma outra coisa, você pode vir aqui, né? Definir, você já sabe que o tamanho aqui, ó, é 67, você pega aquela elipse lá, coloca ela de 67 por 67, tá? E aí você pode alinhar ela dentro de cada coluna aqui. Então, cada objeto vai ter mais ou menos um determinado tamanho, tá? Outra coisa interessante é se você quiser duplicar um objeto aqui, ó, basta segurar Alt, ó, em cima do objeto aqui, ó, ele cria duas setinhas. Não sei se dá pra ver, ó, no momento que você clica em Alt ali, aparece uma setinha branca.
E aí basta você arrastar esse objeto para um determinado lugar. Você pode ver aqui a distância que você quer entre eles também. Vamos supor que você quer sempre a distância 16 aqui, ó. Então você tenta colocar essa distância 16. Né? É bem difícil aqui com o mouse, né? Mas depois a gente pode editar isso direitinho, tá? Arrasta esse objeto e aí você pode segurar Shift para aumentar ele proporcionalmente, por exemplo. Vamos supor que você quer deixar ele aqui na outra coluna, que vai dar 149. Então os objetos aqui no nosso frame, né, vão ter tamanhos bem específicos. Então esse aqui é um tamanho duplo, esse aqui é um tamanho simples, né? Ele pode ter um tamanho simples, por exemplo. Ó, vamos pegar o Alt aqui também, selecionar esse aqui, botar aqui abaixo e segurar o Shift aqui, ó, e arrastar. Segurar o Shift aqui e arrastar ele para mais uma coluna aqui, ó. Então ele vai ter esse outro tamanho. Vamos supor que ele é um objeto que vai ocupar toda essa área aqui, né? Vamos arrastar mais um aqui, ó, que vai ocupar toda a área, um quadrado geral. Vou até arrastar aqui sem me preocupar aqui. Ele vai ter esse tamanho. Então a gente já tem tamanhos aqui na vertical bem definidos. Então isso para o nosso layout, para a composição do nosso layout é ótimo, né? Porque aí eu já defino distâncias de proximidade, principalmente aqui na criação dos nossos objetos, e aí eu posso ir editando e colocando esses objetos aqui no nosso frame, beleza? Então por enquanto vamos apagar tudo isso aqui. E a gente segue depois aqui com a definição do nosso layout, beleza, gente? Então vamos agora partir para a parte de design. Eu vou parar essa gravação por aqui e a gente continua aqui na próxima videoaula para que a gente entenda mais um pouco aqui sobre o design e vamos começar mesmo a desenvolver o nosso design e planejar como é que vai ser essas nossas telas. Tá ok, pessoal?